Seguinte, para começar, a gente vai tirar dúvidas sobre Previdência Social. Hoje, o Marcelo Lima vai falar sobre auxílio-doença. Vamos conferir no quadro Gente e Gestão. E hoje você vai saber tudo sobre auxílio-doença aqui no Tudo de Bom. O auxílio-doença, ele é um benefício previdenciário que as pessoas têm acesso, em alguns casos, primeiro pagando a carência. Carência é o número mínimo de contribuições que você tem que ter para ter acesso ao benefício. Inicialmente, para a doença comum, são 12 contribuições. E já vai uma explicação, olha só, ele fala auxílio-doença, mas na verdade é a incapacidade. O auxílio-doença é a incapacidade que você tem para a sua atividade habitual por um período superior a 30 dias. Esses primeiros 30 dias é por conta do empregador. O 31º em diante é por conta da Previdência, tá? Essa modificação é a partir da medida provisória número 664 de 2014. Então, de dezembro de 2014, o que ocorria a partir do dia 1º de março de 2014, as regras já mudaram. Então, de 1º de março para cá, se você adoeceu, os primeiros 30 dias são por conta do empregador. 31º em diante, aí é a Previdência Social. Como eu falava, é a incapacidade que você tem na sua atividade. Vou colocar um exemplo para ficar bem fácil. Olha só. Nesse caso, a pessoa trabalha e ele trabalha como locutor de uma loja. Atenção, grandes ofertas, hoje vamos anunciar e tal. E ele leva uma topada, aquela popular topada que o dedo fica aquela maravilha, né? Enfim, quebrou o dedo. Ele vai, isso é uma doença, quebrou o dedo, ele vai fazer uma perícia. Agenda pelo telefone 135, faz a perícia. Quando a médica perita pergunta, o que é que o senhor faz? Ele com aquela voz bem forte, eu sou locutor da TV, sou locutor do programa. Aí ela vai negar o benefício, vai dizer, olha, está negado o benefício. Mas eu estou com o dedo quebrado, doutora. Certo, se eu falar com o dedo com todo respeito, não. Então a atividade habitual dele não foi prejudicada. Por essa razão, não há o que se falar em auxílio-doença. Agora, ele teve um problema sério nas pregas vocais, não está podendo falar. Aí, nesse caso, sim, ele está normal, ele anda, ele caminha, mas não fala. Porque a função dele, a profissão dele, o exercício habitual é o falar. Por essa razão, ele teria o benefício, tá? No primeiro momento que ele levou a topada, não. No momento em que ele perdeu a voz, sim. Aí, nesse caso, só para entender que é a incapacidade que a doença causa para a sua atividade habitual, por mais de 30 dias. Primeiro 30 dias, como eu falei, a empresa. Inicialmente, os valores. É importante que você saiba também. Começou a contribuir. Eu já falava na importância de você começar a contribuir em dia. Então, você tem um mês, paga até o 15 do próximo. Você que é individual, você que é facultativo e o doméstico. A partir daí, a importância de você pagar em dia para começar a contar a carência. No auxílio-doença também, se a doença for pré-existente, a Previdência não cobre. Então, você adoeceu e começou a pagar depois que adoeceu, na verdade, a doença em si pode até incapacitar. Mas como você pagou depois do início da doença, a Previdência não cobre doença pré-existente. Mas mesmo assim, é importante que você pague, porque em razão de alguma sequela dessa doença, a Previdência vai cobrir. Então, a pessoa descobriu que tem uma doença, uma lista que a Previdência faz com o Ministério do Trabalho de doenças graves. Câncer, tuberculose ativa, hanseníase, doença de Paget, espondiloartrose anquilosante, doenças crônicas de coração, pulmão, enfim, doenças graves. Essas não têm carência. A pessoa pagou hoje, descobriu a doença amanhã, já pode ter acesso ao benefício auxílio-doença. Agora, não pagou, descobriu a doença e pagou depois, aí você já não tem direito. A partir do momento em que você pague, tendo acesso a esses benefícios, o mais importante é acompanhar, na verdade, os pagamentos. E no auxílio-doença, como eu falei, o período pode ser variável de acordo com a doença. Quando você, na verdade, tem alta, muita gente fala que cortou, né? Ah, eu fui cortado do benefício. Não é cortar, você tem alta. Quando você tem alta, ainda está doente, pode marcar um pedido de reconsideração ou de prorrogação, se for o caso. Como é que faz isso? Liga para 135 ou pela internet www.previdencia.gov.br. Então, no auxílio-doença, você fica bem informado assistindo aqui o Tudo de Bom. Até a próxima. E na próxima quarta-feira, o Marcelo volta com outro tema que foi sugerido por você. Se você tem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, tudodebom@tvalagoas.com.br. A gente vai encaminhar todas as dúvidas para ele e com certeza ele vai vir aqui para poder explicar tudo direitinho. E isso, gente, serve até de arquivo, caso você precise consultar depois. Dá uma olhada lá nos nossos vídeos, no nosso Facebook e fica por dentro de tudo, né? Afinal de contas, todo mundo um dia vai precisar do INSS, né?